Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso segundo dia da jornada Viver de Pão Artesanal. Gente do céu, quantas coisas acontecendo, né? Quantas dúvidas, que live incrível que nós tivemos ontem. Enfim, vamos lá. Do que falaremos nesta aula? Não é o que falaremos, é o que faremos nessa aula, né? A gente vai fazer o pão italiano, que é... Eu tô olhando certo para a câmera? Tá cortando minha cabeça, esqueci. A gente vai fazer o pão italiano, que é o pão, o carro-chefe, o pão mais vendido de todos os tempos da Pão no Bairro. Isso se deve também ao fato do quanto eu ficava feliz quando eu vi ele saindo do forno, sabe? Quando eu abria a tampa da panela e falava, parabéns, senhor. Eu conversava com o pão assim, na hora tem um processo ali que eu tenho que dar uma cambalhota para dentro da panela, que eu falava, parabéns, você conseguiu. Então, ele é um pão com muita vida, assim, sabe? Com muita história também. Então, o que aconteceu? Ontem eu fiz a massa, mostrei como faz a massa para vocês. Eu espero que vocês tenham feito também a massa. Eu fui mostrando para vocês como que era o processo, né? 1 hora depois, 6 horas depois, e 12 horas não chegou ainda. Para vocês verem o processo da massa, como é que ela deveria ficar e estar. Então, eu gostaria que vocês fizessem um pão comigo. Por quê? Para vocês sentirem esse perfume, sabe? Esse aroma que está. Vocês tenham a noção da grandeza que é ter um pão tão incrível, e tão gostoso, tão saboroso, maravilhoso, assado, produzido por você, feito pelas suas mãos e assado dentro da sua cozinha. É muito profissional, gente. É um negócio muito, muito profissional. E eu posso falar assim, esse sentimento assim que eu compartilho, né? Quando eu fazia pão sozinha, não tinha aluno, não tinha ninguém, eu achava que era uma coisa minha, assim, né? Que você via ali as pessoas, não conhecia outros padeiros para conversar. E quando eu dei aquela primeira aula que eu mostrei para vocês, teve gente, assim, a Bia, por exemplo, ficou tão entusiasmada que ela saiu fazendo pão em série, assim, para distribuir para a família. Por quê? Porque você quer compartilhar esse negócio que você aprendeu, né? Esse aroma, esse sabor que você produziu com as suas próprias mãos. É muito, muito satisfatório. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É que eu escrevi tem uma lista de sentimentos aqui. Orgulho por ter, você vai se sentir orgulhoso por ter acreditado que era possível, por ter corrido atrás, por ter feito, sabe? Por ter acreditado no processo da massa que tem que maturar, que tem que fermentar 12 horas no mínimo. Já teve gente que mandou mensagem para mim, até compartilhei dia desses ali, da pessoa falando que deixou o pão, deixou a massa 6 horas e depois assou o pão e o pão ficou duro. Sim, porque o processo de fermentação não está completo. Essa massa realmente, não adianta você fazer antes, não adianta você achar, já está com carinha boa aqui, deixa eu assar. Não, essa massa precisa, ela não é uma massa para ser usada antes de 12 horas de fermentação, tá bom? Então, você aí que fez a massa comigo, espero que você esteja com seus utensílios, equipamentos e a sua boa vontade pronta para você assar o seu primeiro pão italiano, se for o seu primeiro pão italiano, né? Bom, aí eu vou compartilhar minha tela agora, antes da gente fazer o pão, que eu quero mostrar algumas coisas para você, quem sabe estimulá-los mais ainda, ficarem mais felizes, né? Esperarem mais da aula de hoje também. Vamos lá. Aqui está. Aula 2, toda série, jornada, viver de pão artesanal. Aqui está. Bom, vamos recapitular, né? A aula 1, o passo a passo para viver de pão artesanal, né? O que você precisa fazer para começar, até ela chegar à venda, né? Para começar a vender. Então, o primeiro passo, domine a receita, que a gente já fez, a receita base para você dominar. Saiba que você dominando essa receita, você vai ter um cardápio muito extenso. Pesquise o mercado, né? Concorrentes e referências de comunicação. Terceiro, crie e gere valor com a sua marca, ou seja, entenda que você está criando uma marca, sua marca no mundo. Você não está simplesmente vendendo pão como todo mundo. Defina os seus fornecedores, né, de insumos e de embalagens. Faça os cálculos, né, de despesas e custos e calcule o seu preço de maneira sábia. Defina a sua capacidade de produção e o seu cardápio. Divulgue o seu cardápio e seja constante, né? Seja constante, saia falando com as pessoas todas e é isso, né? Seja constante. Saia falando com as pessoas todas não, saia falando toda semana. Apareça na semana, não deixe os clientes com vontade. E aí você pode comprovar que o quê? Que teu negócio lucrativo não é um bicho de 7 cabeças, porque você segue os passos e aí você chega nas vendas, que vai ser a aula de amanhã, né? Então,
faça isso aqui, se concentra na dominar a receita, que é o primeiro passo, e vamos para a aula de vendas amanhã, que você já vai estar apto a produzir e começar a vender. E que também você já viu que é possível começar com os utensílios que a gente tem em casa, né? Vídeo meu, você vai ver agora, na verdade. Os utensílios que a gente tem em casa. E que a prática e a persistência são fundamentais para você ter sucesso. Assim, quando a gente fala em constância, a constância que você vai ter que ter para comunicar aos seus clientes, para estar sempre presente, é a sua constância, a sua persistência também. Né? O que está por trás disso é a sua persistência, porque você que está entregando constância para os seus clientes, porque você está sendo persistente e querendo ter sucesso e evoluindo. Aí eu gostaria de mostrar para vocês, isso aqui é para falar que não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma cabeça só com vários olhos. Vou mostrar para vocês de novo a evolução do meu pão, para vocês terem isso em mente, porque mesmo se o pão de vocês hoje não ficar igual, né, o que vocês veem na capa do e-book, das coisas que eu divulgo, eu mostro o que é. Tá vendo aqui, ó, no cantinho, aqui embaixo, que ele afundou para os pedaços ali, tá vendo que tem como se fosse marcar de dedo? Isso aí é pouco tempo de forno, sabe? É não ter esperado o tempo total de forno que acontece isso. É ter tido medo mesmo vai queimar meu pão, e agora? Não vou comer pão queimado, prefiro cru que queimado. Não é assim, tá? Hoje eu prefiro mais queimado do que cru. Não gosto de pão branco. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a evolução de alunos. Aqui eu tenho a evolução do Edmilson, ó. O Edmilson fez esse pão aqui da esquerda no dia 13 de maio, e você note que ele está bem branco. Obviamente, depois ele deve ter devolvido para o forno esse pão. E, ó, um mês depois, a foto que ele me mandou já é do dia 21 de junho, né? Um pouquinho mais de um mês depois, já é de um pão completamente diferenciado, né? Incrível. Também, ó, lembra que eu falei? Eu não uso lâmina. Meus alunos, eu recomendo que os meus alunos também não usem. E ficou desse jeitinho. A evolução da Sandrina. A Sandrina, ó, tá vendo? Tem esse pão aqui à esquerda, que foi o primeiro pão que ela fez. E a Sandrina, ela já engatou, ela é uma aluna que, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, gente, ela, assim, toda semana ela manda foto de pão, toda semana ela testa várias receitas de pães diferentes, né, que tem muito conteúdo lá no curso para testar, e a Sandrina faz isso aqui, ó, fica fazendo pão, ela olha a receita e fala, quero fazer isso, quero comer isso, quero comer isso. E aí ela faz, distribui, já vende também, inclusive. Olha esse aqui que legal. Aqui na esquerda a gente tem o primeiro multigrãos que ela fez. Tá vendo ali como é que os grãos estão espalhados, sabe? Não, a sensação que eu tenho olhando de longe é que vai cair, que os grãos vão cair. Olha os outros aqui, um mês depois, que ela já está tudo embrulhadinho, pronto para entregar. Bonjour, bon appétit, porque a Sandrina mora lá na França. Ela é portuguesa e mora na França. Olha que coisa incrível a embalagem, sabe? Do primeiro pão pro pão seguinte. Ela testou várias vezes o multigrãos também, ela gosta muito. E só voltando aqui para vocês, eu queria mostrar para vocês, até para estimulá-los, né, e pensar nas possibilidades. Lembrem-se que no meu primeiro dia de vendas, né, foi R$60 em 10 dias. Ali no mês de março de 2020, eu vendi 23 pães a R$10 cada um. E essa foi a evolução. E aqui eu não apliquei os 12% de reajuste se eu tivesse... o meu cardápio aumentou 12%, é por isso que eu falo, tá? Eu calculei o preço só fazendo essa modificação. Então, isso aqui foi o meu faturamento nos primeiros 5 meses de pão no bairro, tá bom? Ó, fiquem de olho. 4.000 e quase 4.500 no primeiro mês, 5.100 no segundo, 3.500 porque eu fiquei doente, 15 dias sem parar no terceiro. Aliás, durante 15 dias eu parei de trabalhar, no mês 4, 5.400 e no mês 7, 7.200. Ali para frente foi só crescente, tá? Até dezembro. Bom, aí eu vou mostrar para vocês, ela tá de óculos, gente. Eu vou colocar aqui um áudio que a Sandrina me passou, tá? Espera um minutinho só. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olá, eu sou a Sandrina, sou portuguesa, vivo em França. Conheci a Cris através do YouTube. Estava passando uma fase um pouco difícil e ela me salvou. Primeiro, porque estava procurando receitas de pão que não me fizessem mal, uma vez que passava muito mal quando comia o pão derivado ao glúten. A partir do momento que comecei a fazer o método da minha querida Cris, nunca mais parei. Quando comprei o curso, devorei todas as aulas e sempre a fazer novas receitas. Além do dinheiro extra que comecei a fazer, foi também uma terapia para mim.
porque é muito gratificante ver os resultados. Se comprar este curso, segue todas as etapas e conselhos, principalmente os ensinamentos que ela dá e não tem maneira de sair mal. Bom, viram que legal? Viram que a pessoa não precisa, que ela falou exatamente isso, que ela devorou as aulas, que ela já saiu, foi exatamente isso que aconteceu. E ela assim, me descobriu pelo YouTube, estava na época de lançamento, né, foi dia 30, 28 de abril, sei lá. Ela entrou e já saiu produzindo pão, pá, 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 pá. Meu, muito, muito bom, assim, já começou o livro, a primeira venda que ela fez, ela falou assim, eu tô com a sensação que é uma coisa gigantesca, porque para mim é muito isso, sabe? De poder vender o negócio que eu estou fazendo, eu mesma, dentro de casa. Eu fico muito grata e satisfeita com os meus clientes, meus alunos, viu? Então, gente, ó, vamos lá para a cozinha agora, vamos assar, modelar e assar o pão italiano. Eu gostaria muito e ficaria muito feliz e satisfeita se vocês fizerem junto comigo, para quê? Para vocês terem dúvidas, para que vocês tirarem durante a jornada. Então, hoje tem aula à noite, amanhã tem aula à noite ao vivo, né? Hoje à noite, amanhã à noite, e depois no dia 30 também tem aula ao vivo. Só que a aula do dia 30 é meio-dia, tá? Hoje é às 20 horas, amanhã é às 20 horas e no dia 30 é às 12 horas, meio-dia. Então, vocês façam o pão, por favor, até o dia 30 para vocês poderem aproveitar a minha orientação durante esses dias de jornada, tá bom? Então, bora para a cozinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é acender o forno. Pronto, forno aceso. A segunda coisa que a gente faz agora na cozinha. A gente vai usar farinha integral e farinha branca para polvilhar. E o que eu vou fazer? Eu não pego direto do saquinho, coloco num potinho. Por quê? Essa farinha aqui, ela vai ficar contaminada. Eu não posso, minha mão tá suja, eu posso estar usando algum recheio. Por exemplo, eu estou usando calabresa no recheio. Eu vou enfiar a mão aqui para polvilhar? Não posso. Eu não posso contaminar o resto da farinha. Então, eu coloco sempre num potinho separado as duas farinhas que eu vou usar para fazer todo o polvilhado. Eu vou assar nessa panela, é uma panela de alumínio, tá? É uma panela de alumínio, ela até gasta. Vou usar exatamente o que eu usava quando eu comecei, que era um trio de escorredores, sabe? Aliás, eram 4 escorredores que eu tinha. 3 escorredores e uma daqueles bolos de pipoca de plástico. Eu deixava sempre 4 pães para colocar no forno, né? Dos pães redondos. Esse aqui é um dos escorredores. Eu vou virar a câmera aqui para a bancada para vocês poderem ver com mais clareza todos os processos, tá bom? E agora eu vou pegar aqui meu escorredor, eu vou preparar o escorredor para receber o pão, né, que eu vou colocar ele aqui. Então, primeiro eu vou pegar o pano de prato, que eu já deixei aqui separado, vou espalhar aqui, arrumar direitinho o pano de prato, e eu vou colocar o pão aqui. Eu vou polvilhar a farinha primeiro, que é para o pão não grudar no fundo, né, no tecido, e vou reservar aqui de lado. Agora eu quero mostrar um negócio para vocês. Essa massa aqui não é a massa que eu mostrei para vocês que eu fiz, é porque essa massa, eu quero mostrar para vocês a massa que estava na geladeira. Essa massa eu fiz há 5 dias e ela estava na geladeira. Vou polvilhar aqui farinha no balcão e vocês vão ver a textura dessa massa. Vou usar o pão duro para tirar, mas na verdade nem precisa, tá? Porque ela tá escorrendo direitinho, assim, eu já vou mostrar. A massa tá com a textura super boa, tá vendo? Não sobrou nada no bowl, ela não tá grudando mais. E olha só, essa massa ela pode ficar até 7 dias na geladeira. Isso é uma vantagem muito grande para a gente poder escalar. Contanto que todo dia você vá lá ao longo dos 7 dias e faça dobras assim nela. Tá bom? Ela não pode ficar parada. Por quê? Porque é uma massa cheia de água. E água parada, a gente sabe o que acontece com a água parada? Apodrece. Então vai lá todo dia e faz uma dobra, pelo menos na massa. O que eu vou fazer? Olha a textura dela. Aqui eu tenho muita massa, então eu preciso porcionar na quantidade que eu quero, né? Que é 595 gramas, que é a mesma quantidade da receita que eu passei para vocês. Então eu vou cortar com cortador mesmo, com a lâmina. Na verdade é a minha espátula, né? De pão. E vou porcionando até dar 595 gramas, igualzinha de vocês. Pronto. A massa que sobrou, eu vou devolver pro bowl e ela vai voltar para a geladeira. Vou tampar, né? Deixar bem. Tem que estar bem fechadinho, senão resseca, tá? E vai pra geladeira. Vou guardar a balança também.
Isso aqui também não vou mais usar. Então, agora eu vou pegar a massa. O que eu vou fazer agora? A pré-modelagem. Eu vou pegar todas as bordas da massa e virar, dobrar para cima. Isso é super importante para fazer, porque, independente da modelagem final, a gente faz isso. Porque a pré-modelagem, ela já começa a aprisionar os gases da fermentação. Que é o quê? Para gerar tensão na massa, que é o que vai criar os alvéolos e deixar a massa modelada, né? Firme. Vou passar um pouquinho de farinha aqui na mão. E já vou modelar o pão. Então, o que eu vou fazer? Apoia a mão de um lado e com a outra mão você vai empurrar por baixo da massa, tá vendo, ó? Vou empurrar por baixo e sempre apoiando com o outro lado da mão. Vou girando e apoiando. E eu já tô modelando o pão redondo assim. De novo. Segurei, tô só passando uma farinha aqui por cima, tá, gente? Não tô adicionando nada. Segurei, empurrei, segurei, empurrei, segurei, empurrei. Muito importante. Você tem que fazer o quê? Sua massa tem que ter uma tensão entre ela. Você tem que encontrar uma resistência. Tá vendo? Ela vai acabar fazendo umas bolinhas que é exatamente o aprisionamento desses gases. Pensa bem, percebe bem como ela cria uma resistência quando você faz isso. No começo não tem essa resistência, mas depois a resistência vai sendo criada. Você vai perceber como muda isso conforme você vai modelando o pão desta forma. E tem que ter essa resistência. Se foi com a espátula, como é que você vai fazer? Segura com a outra mão e gira. Você consegue fazer até um pouquinho mais rápido, né, que ela. Mas se não tiver espátula, com a mão também funciona. A massa tá bonitinha, tá redondinha, já tá com a resistência bem feita. E se eu estiver na linha de produção é assim, ó, é rapidinho, tá, 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 tá. Próximo, tá, 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 tá. Próximo, tá, 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 tá. É assim, já fiz todas as pré-modelagens e depois é só concluir a modelagem. E tá pronta a nossa bolinha. Deixa eu limpar aqui a bancada. Não gosto de farinha grudando. Vou pegar o escorredor, vamos chamar de bowl, e vou colocar com a dobra virada para baixo, tá? E vou cobrir, precisa cobrir para não ressecar a massa. Se a massa ressecar, o pão não vai dourar, ele não vai caramelizar, tá bom? A massa não pode ressecar, por isso que ela tem que estar bem vedada na geladeira. Seja com plástico filme ou com um pote com tampa, né? Não pode ficar destampado. E essa massa vai descansar por 20 minutos, eu já acendi o forno e eu vou colocar essa panela sem tampa no forno. Você pode colocar com tampa, mas eu prefiro colocar sem, para não me queimar na hora de tirar mesmo, porque eu não tenho pegador na tampa da panela. E vai ficar ali 20 minutos para o glúten relaxar. Enquanto isso, o forno também continua aquecendo na temperatura mais alta, então tem que estar em 250 graus, no último botão, tá bom? Do seu forno. Aqui fica entre 250 e 260 graus. Tem que estar no último botão, combinado? Eu já volto. Bom, já deram, né, os 20 minutos da espera. O forno já está super aquecido. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou polvilhar a farinha por cima. Você pode usar uma peneira, né? Você coloca a farinha aqui, bum, 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 bum. Você pode jogar com a mão, como se estivesse polvilhando mesmo, ou você pode usar esse negócio aqui, que eu adquiri há muitíssimo pouco tempo, para fazer esse polvilhado. Que a gente não vai fazer corte, porque eu quero mostrar para vocês como é que é não fazer corte, porque todo mundo faz, e eu vou mostrar essa situação diferentona. Sua massa começar a rasgar, de tanto você fazer a manipulação dela, né, fazer a modelagem, buscando encontrar essa tensão correta, né, que é é porque a sua fermentação passou do ponto. A massa não pode rasgar, tá bom? Se a massa rasgar é porque passou do ponto, tá bom? Então é isso. Bom, eu vou pegar um descanso de panela, porque eu vou tirar a panela muito quente de lá do forno e eu não quero estragar o meu balcão. Bom, peguei. Agora eu vou polvilhar no fundo para não grudar a farinha de trigo integral. E agora eu vou fazer o quê? O pão vai dar uma cambalhota aqui dentro, porque essa parte aqui, essa parte que está aqui, é a parte de cima do pão e a parte de baixo vai ficar no fundo da panela. Então agora ela vai dar uma cambalhota. Pronto, deu uma cambalhota.
Agora, ela não está ocupando todo o fundo. Você pode usar, se você não quiser polvilhar a farinha, você pode recortar, né, o papel de assar, colocar no fundo. Vou tampar. E agora vai para o forno. Nessa temperatura altésima por 15 minutos. Eu vou deixar 15 minutos só, porque é um pão só. Se fossem 2 pães, eu deixaria 20 minutos, porque na hora que a gente coloca o pão lá dentro, a temperatura cai. Né? Porque a massa estava fria e tudo mais. Então, eu vou deixar por 15 minutos e vou dar uma espiada para ver como está nessa temperatura mais alta. Dependendo de como tiver, eu reduzo um pouquinho e mantenho tampado. Mas eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Lembrando que a panela ainda está tampada. Eu vou abaixar aqui o fogo, porque o termômetro está no último pininho. Ó, 1, 2, 3 e... já! Olha! Ó, ele abriu aqui do lado e do outro lado também. Se deixar ele mais um pouquinho tampado, eu acho que essa pestana vai ficar um pouquinho maior. Então, eu vou devolver ele mais 5 minutos para o forno tampado, porém, eu vou abaixar a temperatura um pininho aqui no forno, ele vai ficar mais ou menos 230 graus, para não queimar o fundo, tá bom? Então, eu vou colocar 5 minutos. Bom, já foram mais os 5 minutinhos. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque tudo depende da temperatura. Acertar esse tempo do forno depende da temperatura que a massa entrou no forno. E a minha estava bem gelada. Tá? Você pode fazer o pão imediatamente depois das 12 horas de fermentação? Pode. Mas por que a massa vai para a geladeira? A massa vai para a geladeira, como eu falei, para maturar. A maturação da massa gera uma massa extremamente saborosa. Ó. Vou fazer uma sombra aqui. Tá vendo? Agora ele vai voltar para o forno para caramelizar, para ficar dourado. E eu vou reduzir um pouquinho a temperatura, que a temperatura para caramelizar é entre 200 e 220 graus. Deixa eu mostrar como é que está o fundo. Está com a farinha aqui queimada, ó. Mas ele não está queimado não, tá bom? E vai voltar lá para o fundo agora. No fundo não, para o forno. Agora vai ficar mais 15 minutos a 220 graus, entre 200 e 220 graus para caramelizar. Pão sempre na grade para esfriar, tá? Se você não tem uma grade, você pode usar a grade do fogão, mas precisa de grade, tá bom? Vamos lá? Tirar aqui para não cair muita farinha do fundo. E aqui está o nosso pãozinho italiano pesando 500 gramas, mais ou menos. Tá vendo? Ele teve um salto de forno grande, que é essa curva. O que é o salto de forno? É essa curva que ele faz assim para cima, sabe? Que não fica o pão achatado. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que eu tenho aqui, que é o tal do pão da ansiedade. Vou apagar o fogo. Esse daqui, ó, é o pão da ansiedade. O que é o pão da ansiedade? É isso que eu falei na aula. Aliás, é o pão que as pessoas ficam olhando para ele e ficam com medo de ficam com medo de deixar o fogo no forno na temperatura mais alta, fica com medo de destampar, fica com medo de tampar, fica com medo de tudo. E aí o que acontece? O pão fica branco, fica cru, não carameliza. Ele até deu um salto de forno, porque a gente fica, é o pão da ansiedade, né? Você fica ansioso, querendo que ele fique pronto rápido, e não tem o que fazer, gente. Pão, ele precisa, esse pão de longa fermentação, não é que é um processo que você vai ficar lá enlouquecendo, porque você tem um processo de produção muito longo. Não. Você fez a massa, 1 hora depois você faz a dobra, e por 11 horas você não precisa fazer absolutamente nada.
né, na massa. Você espera. E também o tempo de forno, né, o tempo de espera, todos esses prazos precisam ser respeitados. Se você não segue o processo, é muito difícil que você chegue no resultado esperado. Isso para tudo, mas com o pão você precisa ter esse discernimento, sabe? Do prazo, do processo, da clareza do processo. Porque senão você vai ter um pão assim, ó. Esse pão aqui, ele pode voltar para o forno e ficar dourado ainda. Mas você tá vendo? Ele é o pão da ansiedade, é o pão que eu recebo sempre foto de aluno falando: o meu pão ficou branco, volta pro forno. Mas o bom assim, se você perde o salto de forno, ele teve salto de forno, mas ele tá, ó, sem casca nenhuma. Tá bom? Então, vou voltar para lá. Muito bom, muito bom, muito bom. E para você que está me acompanhando até aqui, tenha muito orgulho de ter chegado até aqui. Porque eu vou falar um negócio para você. Se você assou o pão agora junto comigo, você já deve estar sentindo um orgulho imenso. É só ter passado o vídeo, tá? Já deve estar sentindo um orgulho imenso da sua realização. Imenso, porque é exatamente essa sensação que dá quando a gente tira o pão do forno. E lembre-se, dominar a receita é o primeiro passo do sucesso, é o primeiro passo de todos os passos. Domine a receita. E lembre-se do quê? Persistência. Até mudar o slide, que eu acho que está escrito aqui no próximo. Persistência, a prática e seguir um plano, um método, sabe? Que te ajude a colocar a mão na massa e o dinheiro no bolso, sabe? Que linke as duas coisas, o conhecimento que você está adquirindo, que você já tem, talvez, de panificação, com um faturamento consistente para você realizar seus sonhos, assim, para você, vamos falar de novo, independência financeira. Com esse conteúdo que você tem nessas 3 aulas, né, da Jornada Viver de Pão Artesanal, vocês já vão ser capazes, eu vou repetir, já vão ser capazes de fazer e vender pães. Porém, se vocês quiserem dar um passo além, o que acontece? A jornada é um pedacinho, porque eu estou dando uma receita, uma possibilidade, uma modelagem. Bom, se você quer dar um passo além, aprender a faturar todos os meses de forma consistente, e quando eu falo de forma consistente é o quê? É no mínimo R$ 4.000 por mês. Sabe, o meu negócio, lembra que eu falei no primeiro mês eu já estava faturando R$ 4.000 por mês. Então, o meu negócio é o quê? É te ajudar a fazer isso também, faturar os R$ 4.000 no mínimo por mês de forma consistente e contínua por meio de um método que foi o mesmo que eu usei para chegar nos valores que eu cheguei. A gente tem a hashtag do sorteio. Na aula do terceiro dia, né, que é amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou explicar direitinho o que você precisa fazer para participar do sorteio. Então, anote aí a segunda hashtag, que é acredite no processo. Então, ontem eu liberei a primeira hashtag. Se você não assistiu, volte uma casa e assista a aula, o vídeo que foi liberado ontem. Tá? Então, a segunda palavra, a hashtag de hoje é acredite no processo. E no dia 30, não se esqueça, o sorteio vai ser feito no dia 30, e as regras eu vou falar amanhã, para você participar do sorteio do dia 30, que vai ser na live das 12 horas. Hoje à noite, às 20 horas, tem a nossa aula ao vivo no Instagram da Pão no Bairro, tá bom? Então, faça o seu pão. Se você não fez o seu pão junto comigo, faça o seu pão, guarde suas dúvidas, entre na live, me chame, coloca ali sua pergunta no boxinho de perguntas e me fale qual é a questão que você precisa resolver com o seu pão, com a sua micropadaria, com o seu negócio, enfim. A aula de hoje é para tirar dúvidas ao vivo, a aula da noite, e para complementar o aprendizado que a gente vem tendo no dia a dia aqui da nossa jornada Viver de Pão Artesanal. E por favor, né, gente, ó, olha isso aqui, tá vendo isso aqui? É o espaço para a foto do seu pão. Então me envie a foto do seu pão para ele entrar aqui no nosso Hall da Fama. Envie pelo canal que for melhor para você, ela só precisa chegar até mim, ó, combinado? E amanhã a gente vai ter o quê? A aula sobre vendas, né? Como encher a sua agenda de pedidos. O que eu falo é que é assim, o momento do tô perdido, não sei o que fazer, como começa, blá, blá, blá. Já tô profissional. É o momento que você já tem que começar a negar pedido ou mandar pedido lá para frente, porque a sua agenda está cheia de pedidos. Então, o que a gente vai aprender na aula de amanhã? Como você monta o cardápio vendedor e por que você precisa de um cardápio vendedor? Qual a atitude mais importante sua como empreendedor, como parceiro? E como encontrar clientes, né? Como é que você busca, encontra, caça os clientes e chama eles para
estarem com você. O link da aula de amanhã vai ser liberado amanhã. O link da aula de amanhã será liberado amanhã, às 9 horas, nos grupos do WhatsApp. Então, se programe para assistir essa aula, porque ela está imperdível. Eu sei que muita gente respondeu a pesquisa ali no Google Forms falando exatamente isso. Queria saber como vender, como começa, como vende. E é isso, gente. E não adianta nada você aprender a fazer o melhor pão do mundo se você não souber vender. Você tem que saber vender o seu pão também. A aula de amanhã, ela vai ficar tão somente um dia no ar, tá bom? A aula de amanhã de vendas, ela só vai... A aula de ontem você ainda consegue ver hoje, a aula de hoje você consegue ver hoje amanhã. A aula de amanhã, ela só vai ficar um dia disponível, tá bom? Então, a aula de amanhã você precisa assistir amanhã, senão você vai perder a aula, que é a aula de vendas, tá bom? E aí, negócio, ó, as minhas redes sociais, porque eu noto que várias pessoas que estão aqui, que estão inscritas, não me seguem, né? Não estão me deixando lá sozinha, abandonada, sem amigos. Então eu espero vocês hoje para a live das 8 horas da noite no @pão no bairro, tá bom? Tragam suas dúvidas e até mais. Muitos pães, muitos perfumes espalhados pelas casas de vocês e tchau, tchau!